Eu sou Maria Auxiliadora, filha de Antônio Bartolomeu e Maria José, neta de São Chiquinho e Ludomila. Eu defino a Bartolfil como um caso de amor. Ela começa quando o vô Chiquinho, um agricultor, que percebia que só a agricultura não seria suficiente para encaminhar os filhos. E ele já assim uma pessoa de visão, ele encaminha pai aos 12 anos para trabalhar com Bilico, um seu cunhado que tinha uma loja no Amparo do Serra. Essa separação para pai foi bem dolorida, porque criança sai de casa, da companhia dos irmãos, dos pais, mas ele encarou como assim, um aprendizado e perguntavam para ele o que ele estava fazendo lá na empresa. Ele falava que estava aprendendo a trabalhar. E pai contava que quando chegavam as mercadorias, ele via o nome escrito de Bilico Raimundo. E ele já ficava imaginando que teria também uma loja chegando com os dizeres de Bartolomeu. Aí o tempo passa e vô Chiquinho, sempre preocupado em oferecer o melhor para os filhos, ele tem notícia que em Ponte Nova um banco estava precisando de um escriturário. Então ele traz pai para fazer a seleção e pai vai muito bem na prova de datilografia. Na hora da entrevista, eles acharam que pai não era a pessoa adequada, uma pessoa mais simples, que não seria adequado para o cargo. Aí pai, vô Chiquinho traz pai para trabalhar em Ponte Nova. E era na Casa Carcacena, uma casa assim, de muito renome na cidade, que era com o senhor Cortes. Aí nessa altura também vô Chiquinho fazia parte de uma sociedade com o Bilico, e que teve de ser desfeita. Então, vô Chiquinho acabou assumindo essa empresa e vai atrás do seu irmão Miguel para ser sócio dessa empresa. O pai sai da Carcacena, Darcy trabalhava, acho que na loja Imperial, e aí os primos, pai Darcy e Gerson Inho, começam a trabalhar nessa empresa. Aí vai passando um tempo e vô Chiquinho percebe que é melhor cada família seguir seu caminho. E aí há uma divisão, né, da empresa, e vô Chiquinho fica com a parte de lojas, que seria a Bazar Popular, Casa Tavares, Preferida. E aí Darcy e pai vão administrar essa nova sociedade. Aí pai, em 1950, ele casa com a minha mãe, Maria José. E juntos a ele vão construir a nova empresa. E a tia Efigenia, ela estudava em Ponte Nova e morava na casa de tia Maria. Aí eles convidam para ela ir morar com eles. E aí minha mãe abraça assim, a empresa, essa fase da construção da empresa, com maior apoio ao meu pai, de braços abertos. E minha mãe também, para ajudar, ela costurava para a família.
porque era todo um conjunto de fazer economia. E depois de 2 anos, meu irmão cresce, meu irmão nasce. E eu, já uma criança assim, bem arteira, precisava assim, de atenção constante. Aí minha mãe pedia para meu pai me levar para a loja, para dar paz em casa, né? Eu ia com ele para a casa popular, brincava na loja, observava as coisas e percebia que eles tinham um retalhinho de tecido escrito umas letras. E aí mais tarde eu fui saber que essas letras eram o preço, que na época era comum fazer isso. E aí com esses preços eles tinham liberdade de negociar com os clientes, era a referência que eles tinham. E a empresa vai crescendo e de Zezé, nessa época, ele estudava interno no Dom Helvécio. E lembro que ele mandava, escutava, né, que ele mandava cartas para minha mãe pedindo para fazer coisas gostosas para ele. E ela fazia umas empadinhas e mandava para ele. Aí depois ele sai do internato e começa a estudar e trabalhar com eles. Aí, adolescente, ele também vai pegando gosto pela coisa. E ele tinha um amigo que chamava Manin Zaidan, que era do ramo cerealista, e Manin convida para ele ir fazer uma viagem com ele, levando um pouco de mercadoria. E ele vai e os clientes ficaram muito satisfeitos porque tinham a mercadoria chegando na hora que precisava. Não tinha aquela demora de vir a Ponte Nova para fazer a compra e voltar. Aí então nascia a venda de pronta entrega. E o negócio foi assim crescendo e foi percebendo que era mais vantajoso partir para o atacado do que ficar com as lojas.